Muito bem-vindos a esta live. Essa é uma aula que já fazia um tempo que eu queria fazer aqui para vocês. Hoje eu vou trazer uma grande convidada, alguém que me inspira bastante e que eu acredito que pode acrescentar e agregar muito aqui em tudo que a gente já conversa sobre os nossos estudos de inglês. Quem for chegando aqui, me diga de onde vocês são. Quero lembrá-los que a qualquer momento você pode usar esse aviãozinho de papel que está aqui embaixo. Você pode encaminhar essa aula para alguém que você gosta, alguém que você sabe que pode se beneficiar desse assunto. Eu quero conversar com vocês sobre como encaixar os estudos na nossa rotina, mas eu quero que esse papo vá muito além disso. É importante colocar, sim, os nossos estudos e as nossas prioridades na nossa agenda, mas tem um passinho antes. Como que a gente se identifica com aquilo que é prioridade pra gente, para que possa nos levar adiante, lá no nosso goal, onde a gente quer chegar? Como que a gente se conecta com as nossas motivações? Como que a gente consegue gerar clareza sobre os nossos passos, né? Então, acredito que esse tipo de conversa pode já esclarecer muita coisa, para que na hora que você chegar lá, na hora de estudar, você absorver as informações da melhor maneira, vai ser só uma consequência. Eu quero chamar ela aqui pra gente conversar e eu vou deixar ela mesma... Eu vou deixar ela se apresentar. Cadê? Raíssa, você já está aí? Não tá aparecendo aqui nas solicitações. Cadê você, Rá? Não tô vendo aqui nas... Manda uma mensagem pra saber se você já está aí. Será que se eu colocar aqui, viva... Bom, vou esperar ela entrar e aí ela manda aqui a solicitação. Enquanto isso, gente, vai me falando o que vocês acham desse assunto. Vocês sentem que vocês precisam de ajuda com relação a isso? Qual que é a maior dificuldade de vocês? A hora que vocês precisam sentar para estudar. O que gera esse faniquito na cadeira que não deixa vocês estudarem? Conta pra mim, eu quero ouvir vocês enquanto não consigo conectar a Raíssa aqui. Eu vou ouvindo vocês. Vamos ver. Raíssa, se você estiver aí, talk to me, talk to me. Deixa eu colocar o tema da nossa aula, né? Como encaixar os estudos na sua rotina. Pronto, vou colocar aqui e aí acho que eu consigo colocar... Fixar comentário. Consegui. Vamos ver. Keter Joseda. Não sei como estudar corretamente. Ansiedade. T14, tamo junto. Parece que não estou desenvolvendo isso. Dá um faniquito. Me distraio facilmente, olha só. Então, acho que tem muito a ver com a distração, né? Deixar as redes sociais de lado quando estudo. Ai, não tô conseguindo adicionar você aqui, Rá. Cadê a sua solicitação? Aqui, acho que agora vai. Acho que agora vai. Certo. Deu certo. Agora foi! E aí, Rá? Boa noite, boa noite. Boa Tudo bem? noite, tudo bem e você? Tudo bem também. Que Eu alegria ter solicitei você aqui, não deu aqui. certo, acho que é a primeira vez. Pois é, a primeira vez é meio assim, o Instagram fica... Ó, você tem certeza que você quer falar com essa pessoa? Ele quer que você realmente fique ali firme só pra testar, entendeu? Você quer realmente que esse papo Exatamente. aconteça? Especialmente quando são papos iluminados, papos que clareiam as nossas ideias, né? E eu acho Exatamente. que é exatamente essa a nossa intenção aqui hoje. Eu não apresentei você aqui para as pessoas. Eu quero que você tenha aqui a chance de você se apresentar para as pessoas saberem quem é você, o que você está fazendo aqui, de onde você surgiu. Sim, sim. Tá dando para me ouvir, Nina? Tá bom o som aí para vocês? Bom, que bom. Bom, boa noite. Então, vou me apresentar. Eu sou coach de carreira e alta performance hoje, né? Trabalho com isso faz em torno de 3 anos e meio, né? Eu sou a fundadora da Viva de Verdade, que é uma empresa que trabalha justamente com isso, né? Com desenvolvimento pessoal.
E tudo isso surgiu de uma grande necessidade que eu surgi de uma transição de carreira que eu passei, né? Eu passei por algumas transições de carreira e eu tinha uma vida que eu não considerava muito equilibrada, eu não tinha tempo para nada, eu não conseguia priorizar a saúde, a qualidade de vida. É, eu tinha muita dificuldade com relação ao meu trabalho, eu não gostava do meu trabalho. E eu sentia que estava um vazio muito grande dentro de mim, uma necessidade muito grande de ajudar as pessoas. E aí, então, que eu descobri o coaching, né, nesse meio tempo aí, depois de tanto trabalhar o autoconhecimento, e eu consegui entender que, na verdade, eu realmente precisava ajudar as pessoas a entenderem o quanto a vida é bonita. E aí foi que eu fundei a Viva de Verdade, que começou como um blog de viagem, e que depois foi surgindo aí como um processo de desenvolvimento pessoal hoje. E aí hoje eu trabalho justamente com isso, né? Nos atendimentos individuais como coach. Também tenho hoje curso online que trabalha produtividade. E principalmente também trago bastante conteúdo na minha rede social, né? Para ajudar as pessoas nesse sentido. Então, basicamente, é isso que eu faço hoje. E também dou treinamentos em empresas, palestras, né? Que são coisas que eu realmente sou apaixonada, que é compartilhar conhecimentos, experiências, né? Aquilo que a gente traz na nossa vida e que a gente pode tanto agregar na vida das pessoas. Então, basicamente, é isso que eu faço hoje. Maravilhosa. Olha quanta coisa, que mulher produtiva. E, Rá, eu acredito que nesses momentos que a gente está fazendo grandes transições na vida, especialmente a de carreira, que eu acho que é o maior foco que você tem, né? É, É, não é, a gente não transita só na carreira quando a gente quer fazer uma transição de carreira. Fazer uma transição de carreira envolve todas as áreas da nossa vida, porque nós somos um ser só. Então é engraçado às vezes a gente pensar, né, que a nossa profissão está separada da nossa vida pessoal, da nossa saúde, das nossas conquistas pessoais. É tudo uma coisa é só, uma coisa, é. né? Então, no seu caso, você sentiu essa necessidade de fazer a transição de carreira, então você teve que rever muitos outros aspectos da sua vida, como a sua saúde, as suas prioridades e tudo mais. É. E você sente que geralmente quando você está trabalhando com algumas pessoas que estão buscando alta performance, buscando novos caminhos e buscando um sucesso que é individual para cada um, como é que funciona essa questão da gente, sei lá, encaixar as nossas prioridades, encaixar aquilo que de fato vai nos levar pro próximo nível? Porque acredito que sempre que a gente vai dar esse salto para um novo lugar, né, na nossa caminhada, surge aquela resistência, né? Tem várias coisas que acontecem no meio do caminho. Você sente isso com os seus clientes? Você sentiu isso com você? Como é que foi isso? Sinto. O que eu sinto mais hoje, Ina, com relação a tudo isso, eu vejo muito que hoje nós vivemos numa sociedade em que a gente tem muitas informações, né? Então, hoje você tem mais informações numa edição de um jornal do que você tinha há séculos atrás durante a sua vida inteira, né? Então, isso é uma coisa que a gente está tendo que aprender a lidar, porque os meios digitais, as informações que hoje a gente tem acesso são muito importantes. Só que elas dão muita ansiedade na gente, elas geram um sentimento de que a gente nunca está produzindo o suficiente, né? Isso Uhum. para tudo. Então, eu acredito muito que essa jornada do autoconhecimento, ela é muito importante nesse sentido, porque você consegue enxergar o que realmente é importante para você. Até fiz um vídeo esses dias falando sobre isso, que a gente às vezes quer fazer um monte de pós-graduação, um monte de mestrado, um monte de não sei o quê. E às vezes isso não vai levar a gente a lugar nenhum, porque a gente está estudando um monte de coisa sem pé nem cabeça que não vai fazer sentido nenhum para o nosso propósito. Uhum. Então eu falo muito que a gente precisa ter muita clareza hoje, principalmente nos dias atuais, que a gente tem tanta informação e tantas opções. Né? Antes você sabia de todas as opções de carreira que existem? A gente não sabia Imagina, disso. imagina. Tanto as carreiras que estão surgindo hoje em dia não existiam há muito pouco tempo atrás. Tem muita coisa nova, né? No caso, sei lá, ensinar Exatamente. online a forma como eu ensino hoje, sei lá, eu fui inventando aqui. Falei, gente, tem umas coisas que eu quero ensinar para as pessoas aqui, sei lá, eu vou inventar, mas essa profissão que eu tenho hoje, ela não existia, eu inventei. No caso, a Exato. forma como eu ensino, né? E acredito que você Exato. também. Então, tem muita novidade, a gente acaba às vezes ficando overwhelmed, né? A gente É. fica sobrecarregado com muita coisa. Mas e aí, então? Como é que a gente faz para organizar, gerar essa clareza e entender qual que é o nosso caminho e qual que é o caminho do outro e respeitar o caminho do outro? Porque é fácil a sociedade vir e falar, olha, vai por aqui, faz esse mestrado, faz esse curso, siga esse roteiro.
E aí você É, fala, muitas vezes a gente nem para pra pensar, mas cara, será que esse é o roteiro mesmo que eu quero seguir, né? E se você não sabe qual que é o seu roteiro, você acaba pegando atalhos. E tem uma frase que eu sempre falo pra todo mundo, todas as lives, que se você não sabe pra onde você vai, qualquer caminho serve. é. E aí você fica dando cabeçada, né? Dando 2.000 passos em direções diferentes, ao invés de dar 2.000 passos em uma única direção. Mas eu acho que o maior desafio é a gente entender, tá, mas qual que é o meu caminho? Qual que é a minha rota? Porque uma vez que você encontra a sua rota, as outras rotas ficam nubladas, né? Fica aquela coisa embaçada ao seu redor. Você nem enxerga as outras possibilidades, porque a sua é tão clara. Então, eu imagino que a maior dificuldade seja entender, então, tá, qual que é a minha rota, uma vez que eu encontro, então eu sigo firme ali, com disciplina, com persistência, com muito trabalho, né? Porque as coisas, eu sempre falo, a gente só tem o que a gente merece. A gente não tem nem mais e nem menos. E dizer não, né, Ina? E conseguir realmente falar não para o que não vai fazer parte do seu caminho. Que esse é Uhum, um dos maiores desafios. Não só a gente saber qual é o nosso caminho, mas também a gente conseguir enxergar, conseguir dizer não para o que não vai fazer parte dele. Eu acho que uhum, esse é um dos grandes desafios que hoje a gente enfrenta, né? Mas para ter clareza sobre o que a gente quer na nossa vida, é importante a gente começar a refletir mais. As pessoas, né, a gente tem uma tendência muito grande de ficar no piloto automático, né? Que é muito que a gente fala no dia a dia, de ficar no piloto automático e ir conforme a manada, e ir conforme todo mundo vai indo, todo mundo vai fazendo igual, todo mundo. É aquela história do script que você mesma falou agora, né? Você acaba a escola, depois você já tem que saber o que você vai fazer do resto da sua vida no vestibular. De repente você já tem que fazer uma pós-graduação, de repente, sei lá, um mestrado, um doutorado, falar 358 línguas, né? total. E o mais importante é realmente você parar para olhar, né? Isso é uma coisa simples, mas a gente não faz. Então eu vejo isso muito nos meus atendimentos em coaching, que às vezes eu faço uma pergunta tão simples e a pessoa ela abre um horizonte tão grande, assim, mas uma coisa tão absurda, assim, nossa, eu nunca imaginei que isso poderia estar dentro de mim, eu nunca imaginei que eu gostasse disso. Hoje mesmo, antes de estar aqui com você, eu estava tendo uma cliente e a gente estava falando exatamente sobre isso, sobre transição de carreira e tudo mais. Ela está trabalhando também a produtividade comigo. E a gente chegou num nível na sessão muito bacana que ela falou para mim, ela falou, cara, eu achei que eu não tinha talento nenhum. Ela saiu da sessão com uns 10 talentos. Ela falou assim, eu achei que eu não tinha talento. Eu Uma falei, porque a gente listinha não ainda. para olhar, né? Uhum, A uhum, gente não para, né, Ina? Então, total. o primeiro passo é a gente realmente parar. E quando eu falo parar, é realmente você separar um tempo para você se autoconhecer. Porque o Uhum. autoconhecimento, ele não vai chegar numa caixinha do correio na sua casa. Você vai Bater abrir na e porta, falar, bom dia, vim aqui, bom autoconhecimento, dia! bom. É isso que você vai fazer da sua vida a partir de agora. Não vai É. chegar, Total. né? E a gente acredita que vai chegar dessa forma. Não, não vai chegar. A gente precisa batalhar muito para se conhecer. Uhum. E começa com isso, com essas pequenas observações, perguntas que você faz a você mesmo, e que vão tirar esse tipo de informação de você, né? Então, Perfeito. quais são os meus sonhos hoje? Aí, muitas vezes, você tem que se perguntar: será que esses meus sonhos são meus? Uhum. Pergunta poderosíssima essa, né, Rá? Esse sonho é meu ou, sei lá, a sociedade impôs, meus pais falaram que eu tinha que seguir por esse caminho, todos os meus amigos fazem essa faculdade, dizem que dá dinheiro, vou fazer também. Mas É, quando que a gente para e pergunta, mas espera, mas isso é meu ou é do outro, né? Então, é, realmente, é uma pergunta muito poderosa e que às vezes a gente demora para fazer, mas tudo bem, cada um no seu tempo, né? O importante é você ter esse despertar interno e falar, então tá, deixa eu ver qual que é o meu caminho, e a partir daí quais são as minhas prioridades e o que que eu quero alcançar para mim. Porque, como você falou, às vezes a pessoa tá lá aprendendo várias línguas, mas espera aí, qual que é a língua que eu quero para isso aqui que eu quero fazer? Então, exatamente. a nossa primeira aula no nosso curso, antes da gente começar a falar qualquer coisa, antes do verbo to be, antes de qualquer coisa, a primeira aula é meta. Para aonde você quer chegar com o inglês? Sim, Porque muitas vezes a pessoa fala, eu quero inglês para ser fluente, né? É uma resposta bem vaga. Eu falo, gente, com essa meta,
você não vai muito longe. Ser fluente é muito amplo. O que que é ser fluente para você? O Então, que que vai levar, né, a ser fluente? O que que vai trazer para você? exato. Então, eu quero ser fluente, quero ter o inglês para uma vaga específica naquela empresa para aquela posição, né? A famosa meta SMART, né? Isso. Ou eu quero o inglês porque eu quero fazer uma viagem, eu quero fazer um mestrado daqui 2 anos e até lá eu tenho que me preparar. Então, uma vez que você entende aonde você quer chegar, o inglês é só uma ferramenta para chegar em algum lugar. Não pode ser eu quero aprender inglês da minha meta. Não. Você vai aprender inglês como ferramenta para te levar em algum lugar. E aí, se você sabe exatamente onde você quer chegar, você consegue entender qual que é a sua rota. E aí a gente faz um roadmap, né? Consegue Sim. entender passo a passo tudo o que você precisa colocar em ação, porque aqui é hard work, é suar a camisa, né? Arregaçar Tem as mangas. milagre, né? Tem que Não realmente tem. se esforçar, não tem o que fazer, Total, total. né? A vida é assim para tudo, né, Ina? Não tem jeito. Perfeito. E os seus clientes, quando eles querem fazer transição de carreira, muitos deles querem aprender inglês? Não entendi, desculpa. Eles querem o Quando, quê? quando eles querem fazer transição de carreira, eles precisam aprender inglês para chegar em alguma Sim, posição? Acontece muito disso? sim. O que eu vejo muito são pessoas que às vezes querem, primeiro, fazer um ano sabático ou fazer um intercâmbio. Tem algumas pessoas que me procuram também para entender se elas querem fazer agora um intercâmbio, um ano sabático, fazer alguma outra coisa. E elas sentem que elas precisam do inglês e chega nessa hora. E aí elas falam, então, só que eu nunca estudei inglês. E aí trava, né? E Uhum, aí o que que eu uhum, faço agora? Como que eu vou aprender e como é que eu vou para um outro país? Tudo isso são coisas que a gente precisa trabalhar dentro do processo, né? uhum, E tem outras pessoas também que estão me buscando para entender, primeiro, o que que elas querem dentro da empresa, muitas vezes. Elas estão trabalhando numa empresa, elas gostam do que elas fazem, mas é difícil entender qual é o caminho que ela quer seguir. Se é um caminho uhum, de liderança, se é um caminho de especialista. E aí elas chegam numa conclusão, muitas vezes, que elas querem uma liderança ou elas querem algum cargo que vá precisar de um inglês, porque hoje inglês é uma coisa que as empresas elas prezam muito, né? Quando eu trabalhava uhum. em uma multinacional, né, meu último cargo antes de ser empreendedora, né, eu trabalhei como advogada trabalhista em uma multinacional de grande porte. Eu era advogada trabalhista, mas eu tinha reunião com gringo quase todo dia. Aham. Principalmente multinacional, né? A ideia das Principalmente multinacionais é exatamente essa, conectar e tal. exato. Então, assim, e aí eu tive que aprender inglês jurídico na marra, porque eu não sabia inglês jurídico. Eu sabia Uhum. Super inglês. específico. Eu tinha um inglês avançado, e aí. Mas o inglês jurídico ele é específico. Eu tive que aprender na marra, sozinha, Uhum, porque eu não sabia nem onde correr na época. uhum, Aprendi a fazer reunião, tudo. Mas não tem jeito. As pessoas elas vão te dar situações em que você vai ter que, muitas vezes, falar uma outra língua, um inglês, um espanhol. Então, o que eu vejo muito nos meus atendimentos e é uma dificuldade relacionada a uma crença limitante com o inglês. Então, os métodos uhum. anteriores às vezes não eram tão satisfatórios para ela e ela criou uma mentalidade de que ela não é capaz de aprender inglês. Que interessante. Ou que o inglês é uma coisa chata de se aprender. Uhum, uhum. E Ou que aí é a gente difícil, ou é que já está muito difícil, velho para aprender. tá muito velho. Então, cada hora é uma coisa, mas sempre tem uma crença, pelo menos nos meus atendimentos, né, quando tá relacionado ao inglês, sempre tem uma crença relacionada a isso. Ah, é muito chato, né? Ou, como eu falei para você, é difícil. Então, as pessoas, elas criam, né, como elas tiveram a experiência passada ruim, elas acreditam que elas não são capazes de aprender a língua. E existem Uhum. hoje inúmeros meios de você aprender, né? O seu método é um método muito inovador, né? Então, assim, não existe mais aquele tipo, nossa, só pode aprender inglês no The Books on the Table, né? Não tem isso Já foi mais. essa fase, passou, gente. E aí isso se torna um grande entrave para a pessoa nessa hora, porque daí ela fala Uhum, assim, tá, mas eu nem sei inglês, eu nunca consegui. E aí também incluir na rotina dela, além de fazer uma transição, se torna um desafio também, né? uhum, perfeito. Então, Eu vejo às vezes, Rá, que conversando com alguns alunos,
o aluno fala, mas o meu inglês ainda não é o suficiente para determinada vaga, para determinada posição, meu inglês é muito ruim, meu inglês, eu não tenho inglês. Ou também tem isso, a crença de que ela não tem inglês. Eu falo, então tá, vamos ver então como é que tá o seu inglês. Vamos conversar aqui, tá? Me conta um pouquinho sobre você, a sua rotina. Aí o aluno vai desenvolvendo uma conversa, vai falando, vai falando. Fala, peraí, você tinha acabado de me falar que você não fala inglês. Claro, às vezes falta um vocabulário que você quer muito específico, às vezes você vai trocar uma preposição, ou às vezes, sei lá, um tempo verbal que dá para dar uma ajustada. Mas a percepção, quando a gente olha no espelho, né, a gente às vezes acaba se inferiorizando. Do tipo, não, o meu inglês não é o suficiente, não é como o de X, Y, Z, aí entra a comparação também, né? Olhar para o colega Exato. e aí fala, não, se colocar numa posição inferior, quando na verdade, cara, o seu inglês não é tão ruim assim. Então também tem essa questão de você reconhecer as partes que você é bom, reconhecer sim aonde tem possíveis melhorias e trabalhar nas melhorias, mas não esquecendo de celebrar tudo aquilo que você também se esforçou para aprender, né? Porque eu sempre falo, Exato. a nossa mente foca muito mais no que está faltando do que no que está sobrando, né? É. Isso é o nosso automático. Se a gente realmente quer trazer hábitos mais deliberados para a nossa vida e fazer coisas diferentes, a gente tem que olhar de forma consciente, porque isso não é automático, você tem que realmente parar e falar, não, peraí, cara, eu não sei nada. Será que se eu olhar para trás e ver, tipo, tudo que eu aprendi no último mês ou na última semana, Isso. será que eu não aprendi nada? Vamos, sabe, assim, essa honestidade um pouco mais transparente mesmo com E você mesmo. reconhecimento, né? Total, total. A gente tem essa dificuldade, às vezes, de reconhecer também nossos pequenos ganhos, né? As pequenas vitórias. Então, tem disso também, da autopercepção, eu acho. Então, nos meus processos de coaching, na grande maioria dos meus processos, eu trabalho uma ferramenta de autoeficácia, né? Que é a nossa crença na nossa capacidade de realização. Então, Uhum, muitas vezes, e é impressionante como essa ferramenta, ela traz resultados muito efetivos muito rápido. uhum, Porque nessa ferramenta, a gente pensa juntos, né? Nós, no meio da sessão, a gente pensa quais foram as suas conquistas durante a sua vida até hoje. uhum. Porque qualquer coisa que ela esteja tratando comigo num coaching é um desafio na vida dela. Senão ela não estaria contratando um coach, né? Sim, faz É um sentido. desafio. Quais foram as suas conquistas? Né? E aí a pessoa para pensar e ela começa a enxergar o que ela já superou na vida dela. E aí ela começa a enxergar que ela é capaz de superar muita coisa. Legal. Né? Então, é um exercício muito bacana que eu oriento as pessoas a fazerem. Até fiz uma live esses dias falando sobre isso, Uhum. até nesses tempos de Covid e tudo mais, para aumentar a nossa autoconfiança, é uma ferramenta muito efetiva de você relembrar o que você já fez. E aí, quando você olha para o desafio atual, você fala, eu vou passar mais essa, Nossa, né? maravilhoso. Eu Acho que esse é vou... um exercício que dá para aplicar em muitos aspectos, Rá. Por exemplo, com questão de produtividade, né? Que acho que é uma das suas especialidades, né? Sim, Tipo assim, cara, eu não tô conseguindo ser produtivo, não tá funcionando. Aí eu paro e falo, tá, vamos lá. Já teve algum momento da sua vida que você foi produtivo? Vamos tentar sim. relembrar. Aí, enfim, conforme você vai conversando, né, com o coach, você vai acaba descobrindo, cara, teve várias situações. Às vezes, para você passar no vestibular, você precisou ter uma certa produtividade, ou quando você, sei lá, se propôs a perder X quilos, você estava ali produtivo no ato de melhorar a sua saúde. Então, sempre tem alguma coisa. Não é possível que, né, na sua jornada você nunca teve ali um momento de um ato de coragem, um ato onde você realmente precisou ser produtivo. E aí É. você olha então para aquele lado, para aquela situação, então, beleza. O que estava acontecendo dentro de mim para que eu fosse tão produtivo? Sim. Quais eram as minhas circunstâncias, quais eram as minhas motivações e começa a listar. E de fato, Sim. você pegar papel e caneta e escrever, tipo, para tudo. Vou colocar aqui no papel agora tudo que aconteceu comigo naquele momento para trazer a memória e você Sim. percebe, né? Aí tem a sessão de recursos internos que a gente faz também, né? Tipo, tá, eu já tenho esses recursos dentro de mim, eu só preciso reacessá-los. Eles estavam lá dormindinho, eu só preciso ir lá Trazer para lembrar que eu já tenho, consciência. É. traz para consciência e aplica novamente. E aí, novamente, tem a parte da ação, né? Não adianta nada a gente fazer todo um processo de trazer clareza, de trazer informação para a consciência, né? Tirar da sombra e trazer para a luz, e aí não botar em ação, né? É. Então, é,
Bom, tem vários exercíciozinhos de listinha que a gente, enfim, a gente pode fazer, mas tem alguma, sei lá, alguma dica prática assim para o pessoal? Gente, vocês precisam, porque assim, a ideia aqui é ajudá-los a inserir os estudos na rotina, mas para que a gente possa fazer isso, né, não é simplesmente abrir a agenda e botar lá na data, né? Isso Não, também, mas é, tem alguns passos antes, né? tem. Tem. Eu separei algumas coisas para falar hoje aqui que são muito importantes para a gente realmente colocar em andamento qualquer hábito na nossa vida, né? Hoje a gente está falando dos estudos, mas vocês podem usar isso para qualquer outra coisa que vocês queiram implementar na vida de vocês, né? A qualquer hábito novo ou mudança de hábito, né? Então, o primeiro passo é a gente ter clareza, como a Ina falou bem no comecinho, clareza plena sobre aquilo que a gente está querendo colocar na nossa rotina. Aquilo que a Ina falou sobre você ter a consciência do porquê que você quer ser fluente em inglês é essencial. Não tem como a gente buscar uma meta se a gente não tem consciência sobre qual é o porquê. É a motivação. Motivação, né? É isso que vai fazer a gente entrar em ação. Então, por isso que é importante você entender, né? Uma das primeiros contatos que eu tenho com o cliente é com a avaliação. E na avaliação eu pergunto para a pessoa: o que que você quer comigo? E aí a pessoa fala: ah, eu quero isso, isso, isso na minha vida. Eu falo assim: beleza. E por que que isso tudo é importante para você? E aí você tem que deixar, né, cada vez mais detalhado o porquê que isso tudo é importante para você. É importante porque eu vou ser fluente, eu vou poder morar fora, que é um grande sonho meu, né? É importante porque, como você mesma falou, eu vou poder ser promovida, né, para um cargo de gestão na minha própria empresa, eu trabalho numa multinacional, ou eu vou conseguir um cargo numa multinacional, ou eu vou ser empreendedora e começar a ensinar inglês. Não sei. Você vai ter que entender, né, qual é o porquê. E o porquê, ele é muito importante. E não é só você escrever, é por causa disso. Não, cada vez mais detalhado, cada vez, quanto mais detalhado for, mais motivação você vai ter, né? E isso faz muito parte daquela história do propósito inabalável, né? Então, quando eu falo sobre inserção de um hábito no nosso cotidiano, a gente precisa de um propósito inabalável, que é aquilo que vai fazer com que você ande para frente, mesmo quando todo mundo pararia, né? Então, tem Falou horas que você tudo. vai querer desistir. Hã? Falou tudo, exatamente. Tem, Meu, e a, tem e a horas hora que que o querer bicho vai desistir. pegando, como é que vai ser, né? Tem que ser um propósito inabalável. Tem que ser inabalável, tem que ser inabalável. Então, é uma coisa que vai fazer, você tem que encontrar isso, né? Então, o que que vai fazer você continuar quando todo mundo pararia? Quanto mais forte for esse propósito, né? Do porquê você está fazendo tudo isso, mais forte você vai continuar na sua jornada em direção àquilo que você quer. Então, Uhum. pensa, né? Se você tá aí com dificuldades, né, para colocar um estudo na sua rotina, pensa, escreve essa dica, pega papel e caneta e escreve, porque depois vai esquecer, né, Ina? Uhum, uhum. Põe em prática e faça essa avaliação sobre qual seria o seu propósito inabalável para você conquistar o inglês ou qualquer outro hábito que você queira, né? Muito bom. E aí eu separei também um segundo aqui, até deixei para não esquecer de falar com vocês, Uhum. sobre estabelecer uma estratégia, né? Porque não adianta, como a Ina falou, a gente colocar na agenda e achar que vai fazer todo dia, né? Não é só isso. A gente precisa decidir e determinar que vai fazer isso. Uhum. Decidir Determinar determinar. mesmo. Nossa, meu Deus do céu. Tem que determinar, você tem que decidir. É uma Total. decisão. Porque muitas vezes a gente acha, ainda, que é assim, é, inglês para mim é uma prioridade. Hoje mesmo, gente, hoje eu fiz um post sobre isso, que tem tudo a ver com a nossa live, né? Que eu falei assim, se é importante para você, porque eu não me lembro da frase agora do post, olha isso. Depois vocês vão lá, gente, no Instagram da Já olha lá Raíssa, no meu Instagram depois deixa o o post like. que eu fiz hoje. Mas basicamente é isso. Se você não faz, é porque não é importante, Uhum, uhum. tá? Se você não faz, não é importante para você. Não, mas é muito importante para mim. Se é muito importante e você não faz, é porque você não sabe o porquê é importante para você. Eu vi esse post, dei like, dei até soquinho lá. Cara, Esse se você post, eu não lembrei da faz é porque frase. não é Hã? importante. Você não sabe por Total. quê. Você não sabe por E se você quê. não faz é porque você não sabe por quê. Nossa, falou tudo. Não sabe por Total. quê. Porque a gente não para pra pensar no porquê é importante. Eu tenho que Uhum. estudar inglês. Beleza, você tem que estudar inglês? Mas por que você tem que estudar inglês, então? Se é importante para você,
Por quê? Porque quando você chega pra pessoa e fala assim, se você não coloca em prioridade, não é importante. A pessoa faz assim. Nossa, como Ai, que assim? graça! Que grossa, né? Mas, gente, Mas é é verdade, né? verdade. Algumas verdades às vezes dói. Não Fazer tem o o que quê? fazer, não pode ser, né? A gente tem que curar as pessoas, não tem o que fazer. Então, não é importante. Se fosse importante, você faria. Total. Ai, meu Deus, desculpa, eu tô com um alarme aqui. Hum. Então, assim, isso que é importante saber. É Uhum. importante? É importante. Então, saiba o porquê é importante que você vai fazer muito mais, né? E outra coisa que é importante, Ina, é a gente determinar um plano B. Porque a vida acontece. A vida Como acontece. a vida acontece, né? Então, ainda mais hoje, com a situação que a gente está vivendo, cada vez mais imprevistos acontecem. Uhum. E assim, não sei qual é a sua realidade, né, de quem está ouvindo a gente, mas às vezes a pessoa tem criança em casa, a criança está com febre, não dá para fazer nada, tem que ir levar no Uhum. médico. Às vezes a pessoa ela tem um trabalho que o chefe pede para ela ficar até mais tarde, ela não pode mais estudar inglês porque ela tem que passar a noite trabalhando, né? Uhum. Às vezes ela passa mal, a vida acontece. E se a Total. gente não tem um plano B, a gente não vai fazer aquilo que é importante. Então, por exemplo, hoje eu não estudei, então amanhã você vai estudar um pouco mais. E outra coisa que é importante, Ina, muitas vezes a gente pensa assim, não, eu não consigo estudar inglês hoje, eu não consigo ler um livro hoje. Tá, mas você consegue ler, tipo, Uhum. até que ponto você consegue se comprometer a fazer isso? Será Total. que dá para você pular do 0 até os 5 em uma semana? Você se compromete a fazer isso? Está Tem que ser disposta? realista, né? E aquilo que eu até vi esses dias que você postou o livro dos 4 compromissos, né? Que fala da Yeah. impecabilidade da palavra, né? O quanto isso Primeiro é compromisso. importante. Uma coisa que eu falo, Ina, tanto nos meus atendimentos individuais quanto no curso online, né? Eu sempre falo isso. Eu tenho um curso online que trabalha mentalidade produtiva, né? Eu trabalho a produtividade através da mentalidade, né? Que foi um método que eu criei com base nos meus atendimentos. E eu trouxe isso para um online, para um curso, né? E uma coisa que eu falo sempre para os meus alunos, né, para os meus clientes, e também coloquei no curso online, é exatamente isso. A gente precisa muito ser impecável com a palavra no sentido de, se você falar que você vai fazer e você fizer, você vai aumentar os seus níveis de autoconfiança. Que seu cérebro, ele vai falar, beleza, ela faz, ela é ponta firme, ela cumpre aquilo que ela Nossa, fala, falou tudo. Total, cara, né? porque se você fala que vai fazer e você não faz, como é que fica a sua autoestima depois, né? Sua cabeça pira, né? Seu cérebro vai falar assim: não, ela não faz, eu não acredito mais nela. E aí a sua Total. autoconfiança vai caindo, né? Uhum. E toda vez que você realiza alguma coisa, você gera dopamina, que é o hormônio da realização. Então, quando Uhum. você cumpre, por isso que eu falo para meus clientes, ó, fala uma coisa que você pode cumprir realmente, que você está disposta a fazer. Então aí a pessoa, porque tem tarefa semanal durante o coaching, né? Durante o processo, toda semana tem a tarefa. E aí eu Uhum. falo, você vai fazer, você vai se comprometer a fazer isso, porque aí eu explico para a pessoa, se você não fizer, você está diminuindo a sua autoconfiança. E se você fizer, você vai gerar mais dopamina e você vai conseguir realmente realizar cada vez mais, Nossa, né? Rá, esse ponto é sensacional, cara. Eu gosto de explicar isso para as pessoas, Sabina, porque eu não gosto de ficar, de só fazer o processo ou só. Eu gosto muito, eu acredito que você também tenha muito isso. Eu gosto de explicar o porquê que você está falando aquilo, né? Nossa, total. Especialmente porque acho que as pessoas às vezes, primeiro que elas querem saber, segundo que faz mais sentido você fazer uma É, tarefa que você sabe o porquê que você tá fazendo ela, né? Então, sim. exatamente, exatamente. Então, isso é uma coisa que eu falo muito, né? E, e aí, uma coisa que eu separei também aqui é a questão de você priorizar, né? Realmente entender e colocar como prioridade as coisas na sua vida, né? A questão de você iniciar um novo hábito é de você realmente trabalhar todo esse autoconhecimento, essa clareza dentro de você que a gente está falando aqui,
e depois colocar isso em prática de uma forma que você priorize o que é mais importante. Então, você tem condições de colocar, por exemplo, o inglês 5 vezes na semana, 3 vezes na semana? O que que é prioridade para você nesse momento da sua vida? E sabendo respeitar o que é prioridade, você consegue colocar metas mais, como posso dizer, que realmente estejam de acordo com a tua realidade. Porque é como você falou, né, Ina? Tem que estudar 1 hora por dia. Quem falou? Né? Você pode fazer meia hora. E Pode se fazer você fizer meia hora? 20 minutos. O ideal Mas... seria 1 hora por dia? O ideal seria 2? Quanto que é o ideal para você? Hoje você consegue? Perfeito. Né? Então, consegue? Fechou, coloca lá. Não consegue? O que você pode mexer na tua agenda para você conseguir? Isso é uma coisa também que as pessoas precisam entender. Às vezes tem um monte de distrações ali e às vezes a gente não lista, a gente não está aware, não está consciente das distrações e não se conscientiza do preço dessa distração, né? Porque às vezes 5 minutos, 10 minutos que você está jogando fora, sei lá, zapeando na internet, fazendo qualquer coisa que não vai ser produtiva para você, pode te acarretar em 1 ano, 5 anos, vai saber quando você vai tomar esse tempo de volta. Na verdade, tempo é o nosso asset, né? Que a gente não volta mais. Então, tem que estar consciente. Qualquer minutinho que você está desperdiçando vai vir a conta lá na frente, né? E o preço das distrações geralmente são caros. Bem caros, bem altos. Muito altos. Uma coisa que ela pode fazer quanto tempo você anda ficando nas redes sociais, por exemplo. Coloca um cronômetro. Timer. Um timer para ver quanto tempo você está gastando. Ou coloca um cronômetro. Por exemplo, hoje eu vou gastar 10 minutos. Põe para pitar. Deu 10 minutos, você para. Cuidado, né? Porque as mídias sociais hoje, elas são maravilhosas, né? O nosso trabalho, graças a Deus, a gente consegue expor nas nossas mídias sociais, consegue transformar a vida das pessoas através delas. Então, elas são maravilhosas. Só que a gente tem que tomar muito cuidado com essas ferramentas. Sim, se a gente não pode souber usar, trabalhar a seu favor ou contra você, né? Ou contra você. Então é legal, às vezes, cronometrar, determinar momentos do dia para utilizar. Então, eu faço muito isso, né? Eu até recomendo isso no meu curso também, né? Esses modos de evitar as distrações. Trabalhar a nossa energia. Porque imagina, Ina, você acorda hoje com as notícias que a gente está tendo, olha seu celular e vê lá, o Covid atingiu mais 2.000 não sei quantas pessoas no meu bairro. Você acorda com essa notícia, já acorda, nossa, né? Cuida da tua energia. Isso é muito importante, né? Total, cuidar da sua Tem energia. muitas coisas que eu gostaria de falar, mas eu acho que os principais são esses pontos. E trabalhar a nossa autossabotagem também, Ina, porque eu gosto muito de trabalhar isso nos meus processos e no meu curso. Essa questão de a gente começar a tomar mais ciência dos nossos sabotadores. Então, eu trabalho muito com uma metodologia que é do Cesar Chamini. Não sei se você já ouviu falar nele. Não, como é que é? Maravilhosa. É uma metodologia que ele mostra pra gente que nós temos como se fossem vozes internas dentro da gente. E que essas vozes, elas vêm de crenças nossas que nós fomos aprendendo durante a nossa vida, principalmente a infância, né? E aí, o que acontece? Você vai criando personas, né? Para que você consiga sobreviver às ameaças físicas e emocionais. Então, você cria como se fossem personagens mesmo. Então, o esquivo, o inquieto, aí você começa a agir de determinadas maneiras que na sua infância ajudam, mas na sua vida adulta não são mais úteis. Faz total né? sentido. E isso acaba funcionando contra você, que é o nosso sistema de autossabotagem. E na questão da procrastinação, o Cesar ele mostra pra gente que tem 2 que principalmente agem nessa hora, e tem muitos outros, né? Se eu for explicar aqui, eu já vou passar uma live de 2 horas falando sobre A gente vai ter que fazer outras lives, então. Vai ter que falar disso em outras lives. Meio dizendo, a vaga é sua. Ou, sei lá, o contrato, o dia que você assinar o contrato de trabalho daquela vaga que precisa do inglês, tá ali a prova, a comprovação. Então, os elementos de evidência, né? Quanto mais evidência você tiver de que você chegou na sua meta, mais fácil vai ser para você
identificar quando você chegar lá. Porque senão você falar um dia você é fluente, você já é fluente e nem percebeu, né? Exatamente, exatamente. Perfeito isso. Adorei esse exercício, colocar. Não, tem que ser, cara, porque senão a gente vai, né, a vida vai acontecendo e você, sei lá, você corre o risco de você Perde, né? se perde, não sabe para onde você está indo e corre o risco de você ser, daqui 5 anos, você ser a mesma pessoa que você é hoje, né? É. Então, eu nem sei que passo que a gente estava, se era o terceiro ou quarto, mas era gerar a clareza, né, de quem você é hoje e qual que é o seu eu ideal. E coloca isso em várias áreas da vida, porque acho que tudo tem que ser correlacionado. Então, se você quer ser X pessoa no emprego ideal, significa que a sua saúde tem que condizer, que as suas habilidades têm que condizer, que os seus hábitos têm que condizer, tudo tá Perfeito. entrelaçado, né? Não adianta ser tipo, uma pessoa acho que tem muita coisa do mindset do sucesso mesmo, assim, né? Pega alguém que você considera que é uma pessoa de sucesso, porque sucesso é muito variável, né, para cada um. Então, entenda qual que é o seu ponto de sucesso, o que que é sucesso para você. Encontra alguém que é um role model de alguma forma e se modele, né? Na PNL a gente fala muito da modelagem também, né? Sim. Se modele em alguém que já chegou lá onde você quer chegar. Porque essa pessoa tem hábitos, essa pessoa acorda que horas? Essa pessoa faz exercício físico? Como é que ela faz isso? O que que essa pessoa come? Que tipos de Sim. livros essa pessoa lê? Mas quem são os amigos dessa pessoa, né? Às vezes a gente quer ser essa pessoa ideal, mas a gente não quer fazer o que essa pessoa faz, né? É muito fácil olhar, nossa, A gente aquela só quer pessoa ter o teve resultado, sorte. né? Aí não funciona, né? Exatamente. Então tem que estar aberto para fazer o que aquela pessoa de sucesso, que é sucesso para você, faz. E geralmente não é pouca coisa, E né? ser estratégico, né, Ina? Ser estratégico, porque, como você mesmo falou, você coloca as várias áreas da vida. Se você focar, né, em uma delas para você alavancar o restante, que for mais nesse momento importante para você, você consegue, inclusive, crescer os outros resultados com mais facilidade. Então, realmente usar tudo isso ao seu favor. Sempre fui uma pessoa muito estratégica. Eu sempre fui, mas assim, isso é um talento meu. Eu sempre fui estratégica. É, até para passar no AB, quando eu era advogada, na minha outra vida, né? Tem que ser estratégica, não tem como. Gente, eu fui muito estratégica. Um dia eu vou fazer um vídeo para contar para vocês a estratégia que eu fiz para passar no Faz, AB, mas faz, quero assim, saber. sabe? E é uma coisa que eu uso muito no meu dia a dia. Eu sou empreendedora, você sabe como é ainda, na pele. A gente tem muita coisa para fazer. Meu Deus do céu, o povo me manda mensagem, você não dorme, não? Gente, é muita coisa para fazer. Então, a gente precisa dar conta disso tudo. E como que a gente dá conta? Sendo estratégica. Uhum, Porque se você não é estratégica, fica muito difícil realmente de dar conta, porque não dá para fazer absolutamente tudo. Tem que focar no que vai te dar mais resultado. Tem que total. focar no que vai te trazer mais os resultados que você quer, trazer mais felicidade. E apreciar a jornada, né? Porque E o mais apreciar a legal de tudo é a jornada. jornada, né? Pois é, eu falo, gente, não tem uma linha de chegada. Tipo, a linha de chegada não é evolução constante. Você aprender uma coisa, Total. você vai ter que aprender outra. E aí a gente, né, é a jornada, não é o destino, porque o destino, meu amor, não temos. Tá todo mundo indo para o mesmo Não. lugar. E a ideia aqui, né, é a gente na evolução constante. Uma vez eu li também, né? Se você não está crescendo, você está morrendo. Você tem que crescer constantemente, você tem que estar buscando o seu desenvolvimento, o seu crescimento em todas as áreas. Porque se você não está crescendo, você está morrendo, uma coisa ou outra, né? Sim, É um pouco exatamente. impactante, porém real. É. E a zona de conforto não tem nada, né? Só é Pois quentinha. é. Só é Mas de conforto quentinha. não tem nada. Aí que tá. Qual é o preço de você ficar na zona de conforto? Porque tem preço para sair, mas também tem preço para ficar, né? Uhum, E aí é uhum. uma pergunta que a pessoa tem que se fazer. Que preço ela quer pagar? Qual dos dois? Um dos dois vai ter que ser pago, nada nessa vida é Um de dos dois vai graça. ter que ser pago. Qual dos dois ela Total. quer pagar? Sair da zona de conforto, já diz, né? É desconfortável. Logo, meu bem, vai doer, É. né? E se Fazer dói é coisas que porque você não tá tá acostumado. evoluindo, né? Total, total, dor do crescimento, né? O que que você acha da gente abrir aqui os comentários e ver o de repente, dúvidas? Acho ótimo, pode abrir. Pode ser? Vamos ver, Eu não gente. sei se vai cair a live. Acho que não, né, Ina? Se cair também, qualquer coisa a gente volta aqui um pouquinho.
Eu tava testando a minha live esses dias e por algum motivo, o Instagram tá me deixando fazer por mais de 1 hora. Então, não sei Uau! como. Pois é, não sei se é porque eu faço todo dia, né? Talvez faça aqui, essa aqui gosta de live. Vamos deixar ela fazer Vamos live, deixar ela talvez. viciada em live, né? Ó, mas Mas ó, se eu cair, então eu volto aqui, daí você me põe de novo. perfeito. A gente vai ser o nosso sistema de contingência aqui. Vamos ver. Vamos ver. Gente, dúvidas. Dúvidas para a Raíssa e quanta É, reflexão incrível. A Joyce já sabe. Ó, Joyce, vocês já levaram vários que a gente chama de chicoaching, né? Dentro do curso. Que hoje são foi dolorido, né? os chicotinhos, né? Mas é sempre com muito amor. Exato. Eduardo, que aula extraordinária. Que live, meus amigos. Isa. Depois você vai lá no Instagram da Rai e veja mais um montão de coisa maravilhosa que ela tem nos conteúdos. Obrigada. Gente, Você mandem as também. dúvidas. Rá, tem alguma outra coisa que você gostaria de mencionar antes da gente ver as dúvidas? Ou é isso? Não, eu acredito que seja muito isso, Ina. A gente precisa. Uma coisa que eu gosto muito de falar é que essa questão dos estímulos é muito importante a gente tomar cuidado, porque dá uma impressão de que a gente tem que fazer tudo Uhum, uhum. e nunca vai chegar no fim da lista de tarefas. Por isso é tão importante priorizar. Então, essa é uma coisa que eu acabei esquecendo de falar, mas Perfeito. Faz sentido. vamos ver quais são as perguntas. Ah, que bonitinho, Ó, essa live merece pelo menos 1 hora e meia. também acho. A gente pode trazer a hack mais vezes, gente, se vocês quiserem. Vocês que mandam. Ah, Ó, vai indo, vou Savio. ensinar inglês pro meu povo lá, gente. Vamos, Precisa. vamos. Você vem aqui, eu vou lá e a gente, né, cada um faz um pouquinho para ajudar. Vai ajudar todo mundo, né? Ó, o que que você acha aqui, ó? O Savio Aguiar falou: poderia comentar um pouco sobre focar nos pontos positivos e pequenas conquistas e não nas derrotas? Mas sairei daqui diferente, com certeza. A gente faz análise SWOT dentro do curso, sabe, Rá? Ah, eu faço isso nos meus processos também. Porque é uma forma da gente olhar Maravilhoso, um pouquinho, sorte. né, sobre, assim, já que ele falou, não sei se é ele ou se é. Se começar o contadorzinho, como é que fala, a contagem regressiva, eu te aviso, tá? Porque geralmente ele inicia a contagem regressiva 2 minutos antes de terminar. Mas isso era quando, enfim, faz tempo que não aparece. Então, qualquer coisa eu te aviso. Sim. A Joyce perguntou se tem vaga pro meu curso. Vai abrir terça-feira, Joyce. Aí, Joyce, fica de olho. Como Produtiva. organizar o estudo de inglês? A gente falou bastante. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Peraí. Vamos ver. Ina, você quer escolher a próxima? Vamos lá. Hum. Muitas pessoas falando sobre ansiedade, ó. A Tainá, acho que a Drica falou Todo mundo também. que tá falando agora também. Tem várias pessoas falando sobre ansiedade. Eu acho que então, né, é um assunto que cabe para muitas coisas na nossa vida, né? Dentro do curso, eu dou meditação para eles na minha voz. Porque, Legal. né, temos muitos estudos que nos trazem a comprovação dos benefícios da meditação para o nosso bem-estar, de um modo geral. Mas tem estudos muito legais também que mostram a efetividade, né, das pessoas no ato de estudar, como você fica muito mais concentrado, muito mais focado naquela informação que você está absorvendo se você meditar. Então, assim, meditar só vai fazer bem, não vai fazer mal. Então, além de ajudá-los com a concentração, o foco, tudo isso que a gente sabe que é importante, como consequência, ajuda também na ansiedade, né? Então, o ato de você Muito. respirar traz a coerência cardíaca, o que vai acalmando a sua mente, acalmando os níveis, né, dos hormônios no seu corpo, enfim, tudo fica mais balanceado. Então, É. qualquer pessoa que precisa ficar menos ansiosa, não tem um remédio melhor do que a meditação. Você Sim, concorda? sim, concordo super. E tem muita gente que tem muita dificuldade de meditar, né?
e fala, ai, meditar não é pra mim. Meditar, gente, é uma habilidade que, inclusive, a gente nasceu com ela, né? Que é estar atento ao momento presente. Não precisa acender um incenso, pôr um mantra. Faz se você quiser, mas meditar é estar presente. Então, tá lavando a louça? Eu falei esses dias nos meus stories. Não tem, você não aguenta mais lavar a louça por causa da quarentena, porque tá todo mundo falando, meu Deus, a louça, ela tá criando, né? Como elas se Não se reproduzem, lava gente? Não sozinha? sei, onde elas vivem, como elas se reproduzem, não sei. Aqui em casa reproduzindo a rodo. Então, que fazer se você todos os dias tem que lavar a louça, né? Vai lá, lava, medita, né? Eu falei, né? Dei umas dicas, eu falei, às vezes meditando, presta atenção no movimento. Uhum. Isso, ativar os nossos 5 sentidos é essencial para livrar, inclusive, da autossabotagem. A ansiedade, ela está muito ligada a um sabotador nosso que chama hipervigilante também, que é o medo de não dar certo e do controlador, né? De controlar a situação. Então, a ansiedade é necessidade de controle, né? É difícil lidar. Não é Mas fácil, legal que você não. falou, né, sobre lavar a louça também é um ato meditativo, porque você está ali no momento É, presente, né? Exercício físico também, quando às vezes você está correndo, quando você está fazendo, movimentando o corpo, tem a meditação ativa, né? Tem muitas formas de meditar que não são necessariamente com exato. incenso, você paradinho, enfim. É, Aí 30 minutos meditando, não. tem muita coisa que dá para fazer. Ó, a Joyce fez uma pergunta aqui. Então, quanto mais atividades tivermos, quanto mais ocuparmos nossa mente, os autossabotadores não atingem o presente? Acho Não que não, entendi a né? pergunta. Vamos lá. Quanto mais atividades tivermos, ou seja, quanto mais a gente está cheio de coisa para fazer, mais o autossabotador vai me ajudar. Acredito que é o contrário, né? Não é porque a gente está cheio Não, de tarefa para fazer que a gente está no que momento você. presente. Acho que é aí que o Isso, autossabotador pode vir, porque você vai isso, se atolando de coisa para fazer e daqui a isso. pouco você está esgotado. Isso sim é um É, autossabotador. isso, exatamente. É o hiperrealizador, Isso, pronto, né? até uma palavra Já bonita. tem nome, já. Tem nome. É o Perfeito, hiperrealizador. É quem perfeito. geralmente gosta de fazer, 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 porque encontra excitação em fazer coisas. Então, uma pessoa que é hiperrealizadora, ela nunca tá parada. Se você falar pra Uhum, pessoa assim, ó, domingão aí, não fica sem fazer nada um pouquinho, ela não sabe o que é não fazer nada, entendeu? Então, adorei. o hiperrealizador. Isso é ser hiperrealizador. Não tem. Pra fugir da autossabotagem, gente, é prática. Prática de. Tem outros fatores, tem outras coisas que eu ensino no meu curso, que eu também falo muito sobre isso nos meus processos, que eu falo isso também pro pessoal lá no Insta. Lá no Insta, não, eu sou no Insta, né? Aqui no Insta. Mas o principal mesmo, o que mais vai te dar resultados é autoobservação e foco no momento presente. Muito bom. Tá todo mundo pedindo aqui a pergunta da Lud. Pergunta Lud? da Lud. Ludmila Neri. Vamos lá então, Lud. Pergunta que não quer calar. Frustração por não Agora, cumprir as metas do dia. Como lidar? Geralmente, quando isso acontece, acabo sabotando as próximas tarefas. Excelente sim. pergunta. Eu fiz um story sobre isso, acho que antes de ontem ou ontem que eu falei, gente, o dia hoje não foi produtivo. E aí eu falei, a gente fica numa pressão tão grande de produzir que quando não é produtivo, a gente se martiriza. Fica com culpa, a gente se Uhum. critica. E o ato de você se criticar e de você não ser empático com você traz mais danos do que você não ser produtivo. Pare e pense Perfeito. sobre isso. Porque às vezes a gente fica se xingando tanto, nossa, eu não estou sendo produtivo, eu não consigo fazer, eu não consigo lidar. Isso gera uma sensação de incapacidade muito grande e de uma crença de que eu não sou o suficiente. Uhum. Então, uma dica que eu dou para você é realmente você ser realista nas metas que você está se colocando. Tão realista? Será que você está superestimando, ou, quer dizer, subestimando as suas metas? Porque às vezes a meta da pessoa é tipo terminar o TCC, que é um negócio gigantesco, né? Aí todo dia Só. ela não termina o TCC, ela vai ficar brava com ela. Isso acontece, né? Total, Então, total. quebra os objetivos em metas, né? As metas em submetas e assim vai. Mas a dica Muito é bom. essa: você realmente entender se as suas metas estão realmente
quer dizer, realmente não, se elas estão realistas. Esse é o Uhum, primeiro uhum, ponto. uhum. E a autossabotagem está em você se frustrar. É isso. Tem Porque, dia de que a fato, gente vai ser produtivo e tem dia que e tá tudo bem, né? Retoma no dia seguinte. O problema é a gente ficar nesse ciclo isso. vicioso, tipo, eu tô frustrada hoje, mas amanhã eu tô frustrada de novo. Mas depois continuo frustrada. E aí fica nessa bola de neve e nunca Não, retoma aquilo que você deixou de fazer. Então, assim, nós somos seres. A gente não é aquela coisa constante, gente. Se você for olhar o autossabotador é, vai me ajudar. Os batimentos cardíacos, né? Up and down. Tipo, a gente tá uma hora muito eufórica, especialmente as meninas, né? Cada momento do mês a gente tá de um jeito e tá tudo bem. isso. Abraçar, né? Os nossos ciclos, as formas diferentes de se expressar e tá presente, né? Que não, hoje eu tô cansada, hoje eu vou me dar o direito de descansar. Sabe que eu Isso. tinha muita dificuldade em tirar o momento de descansar. Eu falava, gente, eu tô descansando, eu não tô sendo Tá produtiva, meu Deus errado, do né? céu, tá errado. O que que eu tô fazendo aqui? 3 horas da É, tarde eu não cochilo, sendo que eu tinha editado o vídeo a noite inteira, né? sim. Então, esse equilíbrio, né? Esse balance, assim, de fato, acho que quanto mais a gente vai se conhecendo, a gente vai se dando esse espacinho pra, tudo bem, hoje eu tô frustrada, deixa eu viver aqui a minha frustração, amanhã é outro dia, e Isso. amanhã eu vou ser mais Só não se produtiva. apega, né? É só não se apegar. E não a gente fala só não se apega, parece que é fácil, né? Mas não é Só. fácil, eu sei que não. É só, não é só, né? Mas o problema é que, assim, a dor, ela vai existir. Então, não tem como evitar. A dor, ela é inevitável. Aquela história da dor é inevitável, sofrimento opcional, né? Agora, o problema é quando a gente insiste naquela dor. Uhum. Então, eu tô com dor porque eu não tô conseguindo produzir, eu tô com dor porque eu tô me sentindo mal com isso. Tá bom, é um momento difícil, pronto. Então, eu vou sentir essa dor, mas em algum momento eu tenho que desapegar desse sofrimento, né? Aí, Então, Souza Priscila de Paula, pra você é essa, ó. Você ouviu? eu não vi o que aconteceu. Não, é exatamente o que você estava falando, por isso que eu quis pegar esse gancho, que ela falou, perdi um dia de estudos essa semana e não consigo me concentrar devido à culpa do atraso de um dia. É a É isso. autossabotagem. É É o isso. crítico, né? Que é o nosso principal sabotador. Uhum, uhum. Aí eu lembro quando a gente conversou uma vez sobre esses pontos de personalidade, eu fiquei chocada. É um Lembra? livro que você falou, né? Eu preciso ler esse livro. Achei Maravilhoso. Inteligência sensacional. positiva. Ele é Isso, é verdade. maravilhoso. Eu estava pensando esses Mudou. dias, porque Não, você dá depois nome para os personagens, né? é sensacional a teoria do Cesar Chamin. E depois que eu comecei a aplicar nas minhas palestras, treinamentos, no coaching individual, no curso online, é surreal como os resultados das pessoas mudam. Como o meu resultado mudou. Uhum, É uhum. surreal. Então, assim, é uma metodologia incrível que ele traz pra gente e que eu incorporei muito nos meus processos. Muito bom. A Lud acabou de falar, está sendo muito valiosa essa live. Que bom. Ah. Vamos ver, tem mais Gente, perguntas ó, aqui? eu tô aqui com Não. a Rá, 1h40. Ainda bem, tá vendo que o Instagram me deixa fazer. Não, 40 não, Ele desculpa, uma hora e gostou, né? dez. Fiz 1h10. A gente começou, era às 8h30. Ah, é? Não, eu olhei aqui e falei, nossa, mas tudo isso de pergunta. Não, fiz conta errada. Então, assim, a gente. Bom, a ideia aqui é trazer para vocês como encaixar o inglês na rotina, mas, como eu mencionei nos stories, a ideia era ir muito além, né? Acredito que eu poderia só falar para vocês, ó, abra a agenda aí, coloca aí um dia e um horário, né? Quem é meu aluno já tem até um cronograma pronto, né? Eu deixo a Pronto. sugestão de cronograma, gente, faz isso no dia 1, faz esse no dia 2, para não ter erro do que fazer. Então, assim, o cronograma, como encaixar esse cronograma, assim, o cronograma tá pronto, né? No caso, quem é meu aluno, que mesmo quem não é meu aluno, eu dou sempre muitas dicas de rotina de estudo, mas a ideia de trazer você aqui, Raia, é exatamente dar esse olhar mais amplo, né? Que não é só abrir agenda, tem todo alguns passos antes, né? Sobre o autoconhecimento, gerar clareza, entender as prioridades, gerar energia, né? Entender como o que é ser produtivo. Enfim, acho que esse olhar mais holístico, mais geral, assim, que de fato vai nos ajudar a implementar, né, os estudos. E de fato, aí você poder abrir a agenda e colocar lá o inglês. Então,
Eu espero de Isso, verdade que todo verdade. mundo tenha entendido esse papo. Claro, cada tópico desse aqui já é uma live, já é um curso, né? Quem quiser informações mais aprofundadas com relação a isso, segue lá a Rá. Tem o curso dela de produtividade, maravilhoso para vocês olharem para todas as áreas da vida de vocês e Sim, atingirem a sua melhor versão. Dentro do sim. curso, a gente tem algumas pinceladas, né? Porque, claro, não é um curso só de autoconhecimento, mas eu não vejo como deixar essas duas coisas de lado, né? Já que a gente está falando de um hábito tão importante que requer tanto, exige muito de nós aprendermos uma nova língua. Então, hoje eu entendo, não, assim, é inevitável, não tem como você aprender uma nova língua ou adquirir uma nova habilidade sem fazer o processo de coaching em paralelo. Por isso que eu faço esse trabalho com os meus alunos ao mesmo tempo. Então, a gente vai dando umas pinceladinhas, né? A gente olha para os nossos valores, a gente faz a nossa análise SWOT, a gente faz Maravilhoso. perdas e ganhos, a gente faz um roadmap, enfim, eu vou trazendo umas ferramentas aqui e ali para ir ajustando e lapidando a jornada e, enfim, fazer com que o aprendizado seja um pouco mais leve e mais produtivo, né? Sim, exatamente. E foi muito importante hoje também a gente trazer, né? Muito obrigada pelo convite, antes de tudo, né? De coração. Maravilhoso. Fazia Foi tempo que eu muito queria trazer gostoso. você aqui. Ah, então, fazia muito tempo, né? Aí, agora que a gente conseguiu, fiquei muito feliz, né? De estar aqui com você. Foi muito gostoso o nosso Mentira. papo hoje, né? Muito, passou muito rápido. Passou. Não deve ficar umas 3 horas falando aqui. Então, aí, Mas gente, foi vocês incrível. deixam lá no. Fica lá enchendo o saco da Raíssa. Bota lá umas mensagens pra ela, fala, volta lá, conversar com a Ina de novo. Vocês Explica essa mandarem a história de mensagem. autossabotagem. Hã? Não, vocês mandarem as mensagens, se a gente vê que eles querem, a gente faz. Faz, gente, se vocês não gostarem, É, tudo bem, né? Vou fazer de aí novo. vocês Não, vou vir falam. trazer gramática aqui pra vocês, velho. Vocês que mandam. Exatamente. E, Ina, depois eu queria muito que você falasse para minha audiência também um pouco mais sobre como que você trabalha nessa questão de realmente do seu curso, como que você tem feito, porque eu acredito que abre tanto a cabeça das pessoas isso, porque Uhum, hoje tem muita gente, como eu falei para você, que acredita que só existe um método, uhum. né? E existem outras coisas que são importantes, como você acabou de falar aqui nessa live, né? E quem tá aqui, que já estava me seguindo no Instagram, que já é meu seguidor, com certeza teve muitos insights. E quem sabe, né, não possa ter mais aí com informações importantes Total. sobre como aprender inglês de uma forma diferenciada, que é como você ensina hoje, né? Essa é a minha missão. Eu acordo e durmo falando disso. Então, é Sei só bem, isso que eu faço o dia inteiro. sei bem. Então, na hora É, que você tiver um tempinho lá, enfim, a gente pode marcar e fazer um outro papo agora para a sua galera. E depois você volta, porque tem muita coisa para a gente falar sobre clareza, produtividade, motivação, inglês na agenda. E, enfim, o nosso autoconhecimento é muito vasto, muito amplo e é um assunto que a gente nunca para de aprender sobre nós mesmos. Quando eu acho que aprendi uma coisa, vem outra coisa e falo, meu Deus, mas eu achei que isso aqui eu já tinha resolvido. Vamos resolver agora essa. E vai e vindo, não assim para. vai, né? E E assim assim vai. vai. É. Aceita. Hashtag aceita. Hashtag Então, aceita que menos, né? total. Então é isso, Rai. Esse papo eu vou deixar também lá no podcast, pro pessoal que quiser acompanhar Eba, no muito bom, muito áudio. bom. Quem quiser acompanhar lá em Ah, e a gente tá tirando namara.com. foto também, né? Não é? Quer fazer agora um print ou a gente faz, sei lá, faz printzinhos, né?